agora eu sou livre. Você pode dizer, agora eu sou livre? Porque agora eu encontrei a paz. Amém? Amém. Você sabe o que é paz? A paz é a ausência da perturbação da mente. A paz é a ausência da guerra. Quando acaba a guerra e o povo fica em paz, então tem paz, não é assim? Pastor, que tipo de guerra? Existe guerra entre as nações, entre facções, mas existem famílias que vivem constantemente em guerra. Quando o pai vê que o filho vê que o pai vai chegando em casa, e o pai é uma pessoa descontrolada, o filho às vezes se esconde até embaixo da cama, sai para o meio do mato, não sabe qual é a reação do pai. Não é verdade? Como é que ele vai chegar hoje em casa? Vai chegar alcoolizado? Né? Vai chegar irritado? Vai descontar em mim? Né? Assim também a esposa. Tem esposa que fica muito alegre, feliz, se arruma bem. Quando o marido vai chegar, ela fica perfumada toda, sabendo que o amor já vai chegar com um buquê de flor na mão. Isso é muito bom, não é? Mas tem aquele lá que quando ele vai chegar em casa, já deve ter bebido umas, passou na casa de alguém e já fica tremendo. O semblante muda, fica envelhecido rápido. O semblante sofrido, porque falta o quê? Falta paz naquela casa. Pode faltar paz numa nação. Quando a nação é mal administrada por pessoas desonestas, corruptos, dominadores, então também falta paz. Em todos os ângulos da nossa vida, tem pessoas que trabalham num trabalho, num emprego, onde o patrão não é um bom patrão, é um carrasco, e ele almeja um dia encontrar um trabalho onde ele sinta alegria de trabalhar e tenha paz. Não é verdade? Então é necessário nós encontrarmos esta paz, esta libertação, e essa paz ela tem nome, ela se chama Jesus Cristo. Amém? O capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 32, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e depois o versículo 36. O que está escrito ali? O 8:32 deve estar escrito assim: e conhecereis a verdade, é isso? E a verdade vos libertará. Parece apenas uma palavra. Quem está falando isso? A palavra. Agora parece que o pastor perdeu o juízo, né? A palavra está falando da palavra. Jesus Cristo, Ele é a palavra. Sem a ação dele, você não estaria aqui, não existiria. Há 2 anos atrás, os bebezinhos que estão aqui, talvez com exceção de um, não existiam, não estavam aqui. Não é verdade? Há 1 ano atrás, esses bebezinhos estavam em projeto, estavam no ventre da mãe, esses menorzinhos, mas recém-chegados. A menina lá de trás tem quantos anos? 2 anos? É. 1 e meio. Então, há 2 anos e meio atrás, nem ela estava aqui. Não existia, você viria aqui sem essas crianças. Está bem? Entendendo isso, se Jesus não fosse a palavra, o verbo, e não existiria nada, seria um caos, nada viria. Nós somos gerados por Ele. Porém, quando não conhecemos a verdade, nós não temos vida, não temos paz. Cada um vive pelo seu próprio impulso, pelas suas próprias razões. Fica aquela lei do mais forte domina o mais fraco. E nenhum dos seres nada entende, não sabe de onde vieram, nem para onde vão. E muito menos não sabem por que vivem. Não tem entendimento. Porque não conhecem a verdade.
Essa verdade, mencionada no primeiro capítulo do Evangelho de São João, é chamado de verbo, também é chamado de palavra. E ele tem nome, é chamado de Jesus Cristo. É chamado de o Filho de Deus. No capítulo 10, versículo 30, versículo 33, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Agora ele se manifesta como o próprio Deus, o próprio Criador. João diz no capítulo 1 que todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Logo, para conhecer a verdade, primeiro, eu tenho que saber quem me gerou. Para que eu fui formado? Eu preciso saber a minha origem. O Evangelho de Lucas fala que a minha origem, começa falando ali da genealogia do Senhor Jesus Cristo, considerando a paternidade ou a maternidade por parte de Maria, e ele vai indo retroativo, vai indo para trás e chega até Noé, de Noé chega até Adão, e quando chega Adão, e Adão foi gerado por Deus. Então eu fui gerado por Deus. Eu preciso conhecer primeiro a minha identidade, de onde eu vim, o que eu sou. Um sábio estava caminhando na noite e o guarda viu aquele caminhante e disse: quem vai lá? O sábio preparou e disse: boa pergunta fizeste. Quem vai lá? Quem eu sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? Ele era o quê? Um sábio. Os sábios fazem esses questionamentos. Querem saber quem são. A pessoa que é carente de sabedoria vive como os animais que não têm dono, que não tem lugar fixo para ficar, vive sempre com medo, querendo defender-se dos inimigos. Não vive seguro, não tem paz. Então Jesus Cristo disse: conhecereis. Você precisa conhecer. Também ele poderia dizer: e encontrareis. Quando você encontra a verdade. Teve um sábio adorado no mundo asiático, e agora tem discípulos pelo mundo todo, que ele morreu dizendo: eu estou à procura da verdade. Esse sábio chama-se Buda. Morreu, não ressuscitou não, mas conseguiu adoradores, que também continuam hoje procurando a verdade. Mas Jesus Cristo, viu, Julieta? Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele se apresenta como o eu sou. Ele se apresenta como a verdade, como a própria vida, como a essência da vida. Ei, eu estou ligado em Jesus. Eu recebo a vida de Jesus em mim. Logo, eu sou filho e tenho direitos. O versículo 36 desse mesmo capítulo, ele está escrito assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim que está escrito. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, por que tem esse condicionamento? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Eu posso perguntar para você: Jesus quer ou não quer libertar? Ele quer. Agora, por que ele faz esse questionamento? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Parece um pouco confuso. Ele primeiro diz: e conhecereis a verdade vos libertar. Porque há pessoas que nunca chegam a conhecer a Jesus de fato. Não sabem quem ele é.
A própria Bíblia menciona, no capítulo 14 do Evangelho de João, que um dos discípulos, que se chamava Tomé, andava com ele há tempo, e não é que não conhecia ele. Ele sempre estava duvidando, sempre estava questionando. Nós tivemos aqui discípulos da igreja, membros da igreja, que vinham aqui e ouviam a pregação, depois me pegava lá fora, vinha questionar a pregação, porque sempre duvidava. E a gente viu que aquela pessoa nunca teve um semblante de paz, de alegria. Por quê? Porque ele não se entregou para a verdade. Ele sempre tem as reservas, sempre fica com o pé atrás, duvidando da verdade. E aqueles que duvidam da verdade, não abraçaram a verdade, não aceitaram a verdade, não se entregaram para a verdade, não vivem com a verdade. E a verdade não pode viver dentro deles. O apóstolo Paulo, ele mencionou, dizendo, olha, sabe, depois que eu conheci a verdade, eu vou acrescentar um pouco de palavras aqui, né? Para entender melhor o que Paulo disse. Depois que eu encontrei a verdade, que a verdade passou a fazer parte de mim, eu vim reconhecer que Ele é a verdade, que sem Ele nada posso fazer. Eu agora entendo que agora nem mais vivo eu, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Você está entendendo essa diferença? Se pois o Filho vos libertar. Se pois o Filho vos libertar. Primeiro, o Filho, que é Jesus, não tem nada a ver com o príncipe deste mundo, que a Bíblia chama de diabo. O diabo oprime as pessoas, o diabo obriga as pessoas, o diabo maltrata as pessoas. Mas Jesus diz, quem quer vir a mim? Ele convida aquele que vir a mim. Ele diz que ainda que tenha sede, né? Fluirão rios de água viva. Ele convida, quem quer vir a mim, tome a sua cruz e siga. Siga o quê? Após Ele. Ele, Jesus, sempre na frente daquele que conheceu Ele. Eu não posso fazer nada sem Jesus. Eu não posso trabalhar sem Jesus. Eu não posso ter saúde sem Jesus. Porque sem Jesus, eu sou um galho cortado da videira e jogado assim fora. Separado da vida. A vida não entra mais em mim. Eu preciso ser de Jesus. Paulo disse, olha, eu estou tão ligado com Cristo, que agora quem vive não é mais eu, é Cristo Jesus que vive na minha vida. Por isso, a minha vida é para servir e agradar a Deus. Porque é de Jesus, o Filho, disse, eu vim aqui para agradar a Deus. E Paulo disse, agora eu vivo para agradar a Deus. Agora eu vivo como Jesus Cristo quer que eu viva. Nessa situação, se eu conhecer de fato a verdade me liberta. Liberta do quê? Da opressão, liberta da angústia, liberta da falta de paz, liberta da guerra, da perturbação, liberta da mente descontrolada, aquela mente pavio curto, que não pode ser contrariada. Contrariou, a ovelhinha vira um leão. Tem a mudança na hora repentina, descontrolada, desenfreada, porque não houve uma entrega total para Jesus. A nossa natureza é tendente a se irritar, a se enervar, a ficar descontente, a ficar decepcionado. É ou não é verdade? É no momento que nós damos aquela fraquejada, igual Pedro, quando teve medo, 2 vezes, né? Uma na água, Senhor, se é tu, então diga para mim também, caminhando sobre as águas. Então vem, Pedro. Ele começou caminhando sobre as águas, e não é que estava dando certo, porque ele estava no começo com os olhos apenas fitos em Jesus. Ele estava confiando em Jesus, não olhando para a natureza dele. No momento em que ele olhou para si e viu que o vento era forte, que a onda estava agitada, ele olhou e, o quê? Eu aqui na água? Quem sou eu? E começou a afundar. Porque não era Cristo que estava vivendo em Pedro naquela hora, era a fraqueza humana.
que estava lá, era a natureza humana. A natureza humana e a natureza espiritual, elas são inimigas, são contrárias entre si. Segunda vez, quando Pedro teve medo, que disseram, tu é um discípulo dele, que eu andava com ele também, eu nem conheço este homem. Ele ainda não era revestido do poder de Deus. Ele ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo de Deus. Ele ainda era cristão, porém ele era carnal. Ele não tinha se enchido de Deus, não é, Julieta? Ela está sempre prestando atenção, não tira os olhos de mim, está recebendo com alegria a palavra. Por isso está tão alegre, que recebe a palavra de Deus com alegria, fica feliz, o coração dele se alegra na presença de Deus. Eu acho que eu fui o cristão que mais chorou na vida, porque cada vez que Deus falava, desde a minha conversão, eu passava o culto todo chorando, porque aquilo tocava dentro da minha alma e me emocionava, a minha vida toda me constrangia diante de Deus. Depois desse texto, quando o Senhor Jesus já havia ressuscitado e havia reencontrado os discípulos, ele agora fala com os discípulos e diz assim para os discípulos: agora vocês vão fazer tudo o que eu fiz aqui. Imagina, ele expulsou demônios, curou enfermos, ressuscitou mortos. Agora chama os discípulos. Quem são os discípulos? Os discípulos é com a tua natureza que está me ouvindo agora. É com a minha natureza que estou falando agora. Homem sujeito a fracasso, a dúvidas, sujeito a pecar. E não há um justo, sequer não só que não peque. Agora ele fala para esses homens sujeitos ao pecado: vocês vão fazer o que eu fiz. Por isso que em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus, ele dá uma comissão, ele dá uma ordem. E não é que o cristão se converte e não acredita, ele não crê, ele não conhece inteiramente a palavra. O que está escrito ali? Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda a criatura. É para pregar para todo mundo. Pastor, eu tenho que pregar só para aqueles que vão crer. Tu não sabe quem vai crer. Aquele que às vezes está dizendo, não, eu quero e tal, e que parece ser bonzinho, você fala, e ele enrola, e nunca se converte. Mas tem pessoas que parece que nunca iriam dar ouvido para a palavra de Deus, mas quando se encontraram com a palavra de Deus, caíram com o rosto em terra, encontraram algo que eles nunca tinham encontrado. Eu li o testemunho de um irmão, depois acabei encontrando aquele irmão numa igreja, e ele estava numa fila, parece que era um cônsul, ele estava numa fila do cinema para passar o tempo. As pessoas que não têm Deus, eles procuram meios de passar o tempo, meios de preencher o tempo, meios de se distrair. Então estava fazendo o que o mundo sempre faz, estava na fila do cinema para passar o tempo, para se distrair. Mas havia lá um menino que não estava preocupado em se distrair, ele estava, pelo contrário, ocupado. A ocupação preenche a nossa vida. E ele estava ocupado com um punhado de folhetos na sua mão. Ele estava cumprindo esse ídolo de Jesus, e ele chegou na fila do cinema e entregou um folhetinho da palavra de Deus para cada um dos que ali estavam. Aquele homem que falou, eu ouvi depois ele dando testemunho, quando ele leu aquele folhetinho, que já que estava mesmo ali, a fila ia demorar um pouco até chegar no guichê, ele então preencheu o tempo lendo o folheto. Mas quando ele leu o folheto, aquele folheto entrou para dentro dele e ele começou a molhar os olhos e chorar naquele momento em que leu o texto do que estava escrito no folheto. Alguma coisa aconteceu dentro dele, alguma mudança aconteceu lá dentro, e ele saiu procurar onde estava o menino, encontrou em outros lugares o menino ainda entregando o folheto. Menino, por favor, pode me dizer o que significa isto?
Eu nunca vi alguma coisa assim. O que eu li naquele folheto mexeu comigo, mexeu dentro da minha alma. Pode me explicar mais? O menino, olha, eu só sei entregar o folheto, mas eu posso levar lá na igreja, o pastor pode explicar, então eu quero ir lá. E aquele homem virou um pastor também, um grande pregador da palavra de Deus, porque ele teve a sua vida mudada. Ele era cônsul, então ele era rico, ele tinha dinheiro, porém havia um vazio dentro da alma dele, que ele não sabia, ele não conhecia a verdade, então ele não era livre. Eu e você precisamos conhecer a verdade. Agora Jesus diz: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, a homens falhos como eu e você. E diz: quem crer e for batizado será salvo. Aqui está o ministério. A chave está aqui, é crer. Crer é acreditar, crer é confiar, crer é ter convicção, crer é ter certeza, crer é mudar de pensamento, é mudar de atitude. Mudar de pensamento é arrependimento, mudar de atitude é conversão. Eu ia para uma direção, agora eu não posso mais ir para aquela direção, porque agora eu conheço o caminho que é verdadeiro, eu vou na direção desse caminho, e ele é Jesus. Aleluia! Agora é preciso crer. Depois que eu crer, eu tenho que ser batizado. O que é batizado? Tem que imitar Jesus. Eu tenho que ser sepultada, a minha natureza velha tem que ser sepultada, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que nascer para Cristo. Evangelho de João capítulo 13, eu tenho que nascer de novo, porque eu nasci da carne e do sangue, mas eu nunca nasci espiritualmente para Deus. Então eu preciso nascer de novo. Quem crer e for batizado será salvo. Agora eu criei, então fui batizado. Eu criei primeiro. Tem pessoas: não, eu quero ser batizado porque outro está batizando, porque estão batizando. Não, porque a moça só namora comigo se eu me batizar. Nunca creio. Por isso tem pessoas que ficam na igreja há muito tempo, mas nunca tem mudança de vida. Nunca pode dizer: agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Apenas enganou-se a si mesmo, vive enganado, porque nunca conheceu a verdade. Eu preciso crer. Crer é ter convicção, crer é conhecer. Quando eu cheguei aqui na Europa, eu me perdia com muita frequência quando vinha de Bruxelas para cá. Eu não conhecia o caminho, eu não tinha GPS naquela época. Às vezes eu ficava 1h30 assim, eu digo: mas já passei por essa rua. Ele já passou por aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque é muito complicado, é contramão, contramão, contramão. Quando é mão, eu ia de novo sempre o mesmo caminho e não sabia mais sair dali. Então eu estava o quê? Perdido, porque eu não conhecia o caminho. Assim o mundo vive perdido, porque não conhece o caminho, não conhece a verdade. Hoje eu conheço, a maior parte eu não preciso de GPS, que às vezes o GPS diz para ir para o lugar e diz: não, por ali é pior, por aqui é mais fácil. Eu conheço o caminho que me leva em segurança. Eu preciso conhecer Jesus, porque Ele me leva em segurança. Ele me leva para o destino certo. Ele não me leva para o lado errado. Amém? Aí Jesus disse mais, ele disse: depois que eu crer e for batizado, ele já disse: quem não crer, quem não tiver um encontro com a verdade, ele é condenado. E quem não crer será condenado. Não adianta eu ser filho de crente. Quem tem que ser crente sou eu. Não adianta eu ser irmão de crente. Não adianta eu ser filho de pastor. E quem tem que ser crente sou eu. É você. Quem tem o encontro com a verdade é você. Então quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E ninguém pode mudar o que está escrito. Aí depois ele diz: esses sinais vão seguir aqueles que creem em meu nome. Eu tanto posso dizer: esses sinais seguem aqueles que creem no nome de Jesus, ou esses sinais seguirão aqueles que creem. Aí ele diz: em meu nome vocês terão autoridade para expulsar os demônios. E funciona. Diz Jesus: em meu nome.
vocês poderão pôr a mão nos enfermos e eles serão o quê? Curados. Funciona ou não funciona? Funciona. Como é que funciona, pastor? Basta crer. Se tu creres, Jesus sempre falou, se tu creres, Ele diz, tudo é possível o que? Crer. Mas não acontece de maneira alguma para os que não creem. Eu preciso o quê? Crer. Paulo creu, disse, não sou mais eu que vive, é Cristo Jesus que vive em mim. Eu preciso crer. Eu tive muitas experiências e continuo tendo nesses tempos. Numa ocasião fui levado ao hospital em Nova Prata, no Rio Grande do Sul, para orar, e foi a coisa mais fenomenal que já aconteceu na minha vida. E orei por uma pessoa enferma no quarto, e depois me disseram, ouviram lá e chamaram, pastor, pode orar aqui também nesse quarto, e as pessoas que estavam ali, os familiares, e eu fui no andar, segundo andar, se não me falha a memória, em todos os quartos que foi chamado para orar, eu entrei e orei. No outro dia, no mesmo horário, eu voltei a visitar aqueles pacientes que eu havia orado naquele dia, por aquelas pessoas enfermas. Todos os quartos, entrei de um por um procurando os pacientes, não tinha mais nenhum. Encontrei a enfermeira, o pastor, depois que o senhor esteve aqui e orou, cada um dos pacientes que o senhor orou, 20 minutos depois, aqueles que nem podiam mais se levantar da cama, se levantaram e disseram, estou bom, e no final do dia o médico passou e disse, não tem mais nada, deu alta para todos, não ficou um paciente daqueles que receberam oração de fé naquele hospital, em Nova Prata, no Rio Grande do Sul, que é o sul do Brasil. Logo funciona. Uma mulher disse um dia, pastor, pode orar aqui pelo meu marido. Eu fui lá orar, mas não sabia o que estava acontecendo com ele. Depois de saber o que estava acontecendo com ele, depois ela falou, depois da oração, ele já tinha preparado a sepultura dele no cemitério, estava pronto para ele ser sepultado, porque o estado de câncer dele era terminal. E o médico disse, olha, de hoje não deve passar. Eu orei, repreendi o mal, repreendi a enfermidade e saí daquele hospital. Isso foi na cidade de Tubarão, no estado de Santa Catarina, no Brasil. Porém, eu nem sabia quem era aquele homem. Aí depois que orei, ele disse, eu tenho um filho pastor, e falou o nome do filho pastor. Um dia estou pregando, estou numa igreja, está pregando aquele pastor naquela igreja, e eu disse, esse aí é aquele nome aquele homem que eu orei lá. Mas será que ele viveu ou morreu? Porque eu orei e saí. E deixei com Deus, eu apenas repreendi a enfermidade. Oi, irmão, foi o senhor que esteve lá. Olha, pois aconteceu assim, nós todos fomos reunidos, a família toda foi chamada, que o médico disse que hoje não passa, e o homem ele ia morrer. Mas no outro dia, em vez dele morrer, o câncer sumiu, e ele está curado, está lá na roça, carpido, está em casa. Naquela ocasião aconteceu assim. O câncer que estava ali comendo o homem sumiu, desapareceu, e os órgãos doentes dele ficaram novos. Funciona. Na BR-101 no Brasil, um homem estava morto dentro do carro. E lá umas mulheres estavam assim com o braço erguido, gritando, socorro. Eu parei, a Thalita era um bebezinho, mais ou menos como é a Julieta agora. Não, um pouco mais, tinha já 2 anos. E eu parei o carro assim no acostamento, um lugar muito perigoso, numa curva onde dava muito acidente. Atravessei do outro lado para ver, porque aquele carro estava com 2 rodas em cima da pista e 2 no acostamento, e numa situação difícil, lugar perigoso. E eu, quando cheguei, aquelas mulheres no desespero, que houve? A mulher gritava, meu marido morreu. E lá estava o marido debruçado em cima do volante, com o rosto em cima do volante, os braços caídos, que não respirava. A mulher pediu para orar, uma que estava ali era crente, que era, por sinal, a mãe do pastor Elias, que estava na França, agora é pastor presidente de uma igreja no Brasil, da igreja que nós fazemos parte. E a mulher disse, ô irmão Antônio, ora, fui orar, porém o homem estava morto.
Orei, depois eu não sabia o que orar, Deus me encheu de poder, comecei a orar em língua celestial, e depois recebi uma autoridade para dizer: morto, te repreendo, sai desse homem agora, em nome de Jesus. Quando terminei de orar, aquele homem deu um suspiro bem forte, voltou o fôlego e reviveu, disse: tá bom. Elas fizeram um escândalo ali, gritaram, e a Thalita estava no carro, preocupada, ela vinha atrás de mim, na BR-101 era muito violento o tráfego, de muitas mortes naquele lugar, e voltei para lá, e depois fomos sabendo que aquele homem durou uns 20 e poucos anos, já estava velho, agora morreu há uns 3 anos atrás. Amém? Então funciona para o que crê. Por que Deus nos deu essa palavra? Para você saber que Deus está na vida daqueles que creem. O que Deus pode fazer por ti? Ele disse: tudo posso. Paulo disse: naquele que me fortalece. Jesus disse: que pedir ao Pai, crendo no meu nome, vos será feito. Eu não tenho que carregar as bagagens do diabo. Eu não preciso ser mentiroso, porque esse artifício é maligno. Eu não sou obrigado a ser enfermo, porque está escrito, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Seja qual for o problema é que tem pessoas que mantêm a sua postura humana e não abrem mão dela. Abra mão do orgulho, abra mão do ponto de vista, entregue para o Senhor Jesus toda a tua natureza, porque Ele tem cuidado daqueles que se chegam a Ele. É possível ser feliz neste mundo conturbado, pois está escrito na Bíblia Sagrada: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Quem fala isso é Ele, é a verdade, é a palavra, e ela cumpre-se na vida daqueles que creem. Elas continuam cumprindo hoje? Continuam. Mas qual o problema hoje? Muitos hoje vivem servindo a 2 senhores. Não abre mão do seu ego, não abre mão da vaidade, não abre mão da ganância, não abre mão do seu ponto de vista, não abre mão da sua velha natureza. É necessário morrer um para nascer o outro. Se o velho homem não morrer, o novo homem não pode viver dentro desse corpo. Morra, velho homem, morra, velha mulher, e nasça, homem de Deus, nasça, mulher de Deus dentro de ti. Por que correr para o hospital com cada suspiro diferente que a criança dá, com cada espirro que ela dá, com cada sintoma de dor que ela apresenta? Se tem homem e mulher de Deus naquela casa, tem autoridade de Deus para a cura. A Bíblia ensinou: se tem um do enfermo, chama o presbítero da igreja, esses fazem oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Por que não funciona? Funciona para aquele que não crê. Para o que crê sempre vai funcionar, porque é decreto de Deus. A minha incredulidade anula a minha fé, mas a minha fé, ela fortalecida, ela destrói o poder da incredulidade. Por isso Jesus disse, nesse evangelho de Marcos, ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quer dizer, Deus, Ele se manifesta, o Espírito Santo entra dentro dele. Inclusive no falar novas línguas, que há muitas denominações que são contrárias, o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, que eu posso orar em línguas a Deus, porque o Espírito sabe como orar bem a Deus. Com a minha natureza humana, eu vou limitar a minha oração de acordo com o meu raciocínio humano.
Mas quando eu oro em línguas, a oração é perfeita, porque o Espírito sabe como deve orar. E despegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Acontece nos dias de hoje. Paulo estava tirando os fechos de graveto lá para se aquentarem no fogo, na ilha de Malta. E no meio do graveto tinha uma cobra, a cobra venenosa, aquela que pica e a pessoa já cai morto. Ela ficou pendurada na mão de Paulo, Paulo sacudiu ela no fogo, ela caiu no fogo. Aí ficaram esperando ele cair morto, a serpente era mortífera. O Paulo morreu, foi lá em Roma, decapitado, sacrificado por amor a Jesus, morreu velho, porque o veneno da cobra não teve efeito nenhum contra ele. Quando era missionário lá em Bitinga, na região de Bitinga, Bariri, na região de São Paulo, ou seja, no estado de São Paulo, o irmão José foi picado por uma cobra urutu. Aquela cobra, quando pica, a pessoa não tem como sobreviver. Mas foi umas irmãs lá e oraram por ele, e o médico disse: engraçado, o efeito dela não... Só ficou a mancha aqui da picada, tal, depois que levaram o médico, porém ele não morreu daquilo. O veneno não matou o servo de Deus. Sabe por quê? Mais forte que o veneno da serpente é o poder e o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa serpente de Satanás, aquilo que lança para amaldiçoar, para frustrar, para enfermar os filhos de Deus quando eles creem, esse veneno mortífero não atinge eles. Porque há um antídoto na vida do cristão chamado Palavra de Deus, ou seja, autoridade de Deus, poder de Deus, e esses cristãos são vivificados pela Palavra de Deus. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, eu gostaria que prestasse atenção nisso, por favor. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 8, nós encontramos dois homens de Deus, Pedro e quem outro, João. Eles estavam entrando no templo para orar. E lá estava um mendigo aleijado, que não podia se levantar, não podia caminhar. Então colocavam ele na porta do templo para ele esmolar, para ter o seu próprio pão. O mendigo olhou para eles e disse: quero uma esmola. Pedro no bolso não tinha nada, porque o dinheiro da igreja era da igreja, não era dele. Então, naquele momento, ele não tinha nada no bolso. Disse: não temos nada aqui, temos só fé. O que Pedro tinha? Eu falei o quê? Fé. Eu não entendi. Fé. Fé não é dinheiro, né? Pessoas muito ricas, que têm poder para comprar vários hospitais. Quando a enfermidade bate, o dinheiro deles não consegue curar. E como não tem fé, eles morrem daquela enfermidade sem esperança. Pedro tinha o quê? É mais forte que toda a riqueza do mundo. Por isso Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Pedro disse: olha, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, aquilo que nós temos, isso nós podemos dar. Ele tinha o quê? Fé. Ele tinha experiência com Deus. Ele tinha crido em Deus. Ele tinha conhecido a verdade. Em nome de Jesus Cristo, te levanta e anda. Começa a estalar os ossos, começa os tendões a se relaxar e se normalizar, começa os nervos a trabalhar dentro daquele corpo do homem, os tornozelos torcidos começam a se deitar, ele começa a sentir uma energia nas pernas, um vigor nas pernas que eram mortas, que não podiam se mover, e agora ele se levanta em cima dos seus próprios pés e começa a saltar, e começa a pular e dá glória a Deus. Em nome de Jesus, te levanta e anda. Funciona? Funcionou. Só naquela época, não. Enquanto houver igreja,
enquanto houver quem creia, a palavra de Deus vai funcionar. Pastor, a minha natureza não dá. Não é para mim. Provamos que é. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 8. Romanos capítulo 8, versículos 1 ao versículo 8. Tem uma resposta de Deus para a tua incredulidade. Ela pode ser anulada pela fé. Se você crê, é promessa de Deus, é decreto de Deus. O decreto de Deus, ele funciona. Basta eu crer. Por isso agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por que eu fiz tudo aquilo? Porque você vivia, não era com Cristo, era com o outro lado. Não era com a verdade, você vivia com a mentira. Quantas vezes você falava a verdade? E quantas vezes era mentira? Era mais mentira que verdade. Porque você vivia pelo espírito da mentira. Habituou com a mentira. Não conhecia a verdade, mas conhecia o diabo, conhecia a mentira. Quando tinha problema, ia na feiticeira, ia na benzedeira. Lá funciona. Por que não vai na igreja orar? Lá não resolve. Claro, ia só o cadáver não ora. Só ora quem tem vida, quem é vivo, quem se aproxima de Deus, quem se encontra com Deus. Então ele disse: agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é estar ligado em Cristo. O ramo ligado na videira, ele produz o fruto que vem do tronco, que é a uva. Eu não posso produzir fruto de cristianismo estando desligado de Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Por isso ele disse: se conhecereis a verdade vos tornará livre, vos libertará. Quando você se encontra com Jesus, a lei de Cristo, ela te livra do pecado e te livra da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cantam isso, e você viver para Deus, Deus vive na tua vida. Ele guarda. Ele faz coisas impossíveis acontecer na vida dos que creem. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. É isso? Para a vida e aquilo que falamos no começo, para a paz. Eis que te proponho a paz. Eis que eu te proponho a vida. Eis que eu tenho saúde para o teu corpo físico. Eis que eu tenho a salvação para a tua alma. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Não é assim que está no capítulo 14 do Evangelho de João? Ele convida você a estar com Ele. Ele quer te ausentar da falta de paz, da perturbação. Às vezes tem aquele filho, aquela filha, que vem da influência de um pai ou de uma mãe, que tinha um comportamento agressivo, violento. Ele vem para Cristo, não é que continua de vez em quando manifestando aquele comportamento? É necessário estar bem sepultadinho. E quando nascer, nascer um novo bebê para Cristo de novo, com uma vida nova. Aí tudo funciona. Aí tudo posso naquele que me fortalece. Ele restaura a minha vida, restaura o meu ser.
Eu vou deixar de ser um crítico e eu vou ser um cristão. Eu vou deixar de ser um acusador e vou ser um pacificador. Eu vou ser um abençoador. Ele redemarcha daquele dica nossa Vune machou dele cante o renoio. O diabo trabalha na mente da pessoa. E não é que a pessoa acredita mais no diabo que em Deus. Quando alguém está enfermo, o que Jesus disse que é para fazer? Imporão a mão sobre os enfermos e curarão. Quando alguém fica enfermo, qual é a tua atitude? Fala sério. Corre para onde? Fala bem alto. Corre para quem? Primeira coisa, né? Sabia que isso é ofender a Deus? É ofender a palavra? A primeira coisa que tem que fazer é correr a Deus. Se Deus quiser que eu leve o médico, Ele vai falar. Mas a primeira coisa eu vou fazer. Aqui tivemos uma irmã que esteve conosco durante muito tempo, nos abençoou muito, sentimos muita falta dela. Foi um tempo muito bom espiritual para ela. O primeiro bebê que ela foi ter aqui na Europa, ela misturou apendicite e ela estava com 3 meses de gravidez. E os médicos estavam complicados para fazer a cirurgia porque era difícil fazer a cirurgia e o bebê continuar vivo. Teve que dar uma anestesia. Então ia ter um conselho médico no outro dia pela manhã. E eles davam remédio muito forte para aliviar a dor, e a dor não parava nem de dia, nem de noite, ela não dormia. Fui lá com a Idione, eu disse, eu vou lá, visita a irmã, vou lá no hospital, fico aqui te esperando, estou aqui com a roupa de trabalho ainda. Ela disse, o pastor é tu, que ela tem um genezinho daquele bom. Pastor é tu quem tem que ir, é tu mesmo lá orar. Então, com chantagem, vai, né? Mas não queria ir mesmo. Irmã, vai lá, ora lá, tal. Então eu fui, quando cheguei lá, fui orar por ela, eu senti muita presença de Deus. E quando senti a presença de Deus, eu erguei a mão para cima e vi que um calor muito forte entrou pela minha mão. A outra mão pus na cabeça dela e orei na autoridade, na fé que eu tenho em Cristo Jesus. Depois Deus me deu palavra para entregar ela e eu entreguei para ela. E saí, e vim embora. Naquele momento ela cantou, se lembrou da oração. No outro dia, quando fui visitar, ela disse, depois daquela oração me deu um sono e eu dormi a noite toda. E a dor foi embora. E senti que pela madrugada alguém entrou aqui dentro do quarto, porém eu não vi, eu senti alguém entrar e tocar em mim. E quando foi 8 horas da manhã, os médicos passaram e eu estava dormindo, sem dor, disseram, e a dor? Eu não sinto nada. Dormiu bem, dormi bem. E foram fazer os exames, a apendicite dela já tinha sido feita, curada. Aí deram alta, ela foi embora, teve um bebê. Quem fez isso? Jesus Cristo. Eu só preciso crer. Ele quer que eu creia. E Ele quer operar. Ele quer fazer maravilhas. Ele quer curar. Tudo é possível ao que crê. É possível você crer? Basta crer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Eu tenho feito assim. Ei, canarrachore, cantori. Eu sou um milagre nas mãos de Deus. Eu quero que você seja um milagre nas mãos de Deus. Eu quero que Jesus Cristo apareça na tua vida. Se tu olhar para a tua natureza, tu vai estar ressuscitando a velha criatura. Olhe para a natureza de Cristo que está em ti. Olhe pela palavra que Ele te deu e as coisas vão funcionar. Se o André ficar doente, o André está com dor de garganta, vou dar um exemplo, não está não, tá? Ele veio para a igreja e parece que a saúde muda. Aí tu vai ali, Fabiana, põe a mão na garganta dele, levanta a tua mão para o céu, confia no teu Deus, e a inflamação da garganta vai curar na hora. E funciona. Deu uma cólica, deu uma dor, deu uma enfermidade, quebrou uma perna. Olha.
Pastor, porque às vezes não acontece, porque alguém pode anular a nossa oração pela incredulidade, a dúvida. A dúvida não deixa acontecer. A dúvida ofende ao Senhor Jesus. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas para encontrar Jesus, o que aconteceu com ele? Ele apenas duvidou. E a glória de Deus saiu dele, ele afundou. Quando você vai receber alguma coisa de Deus, você precisa crer. Você precisa aceitar. Você não pode duvidar. Dúvida é ofensa a Deus. Jesus falou para os discípulos: por que duvidais? Até quando eu vou suportar vocês, homens de pouca fé? A dúvida entristece o Espírito de Deus. Não confiar no Criador é coisa horrível. Pergunta para esses bebês se confiam ou não confiam nos braços da mãe. Confiam ou não? Não tem braço mais confiável que o da mamãe. E por que os braços do meu Senhor, como foi antecipado aqui quando a Thalita mencionou isso, por que os braços do meu Senhor e meu Deus não é tão seguro quanto o da minha mãe? Ele é incomparável vezes maior, mais seguro, mais eficaz que o braço da mamãe quando pega o bebezinho no colo. Amém? Ele quer que eu confie nele, então todas as coisas é possível ao que crê. E ele está aqui agora. Vamos orar a Deus? Eu quero orar para você agora. Dei rachid cana masuri canta mai. E canarachuri canto itio de que masuria. Senhor Jesus, eu tenho falado a tua palavra e funciona a tua palavra. De fato, Senhor, nesses dias finais da história da tua igreja na terra, a tua palavra continua viva e eficaz, como desde o dia que tu pronunciaste para os teus discípulos. Senhor, haja manifestação da tua glória, haja manifestação do teu poder na vida de cada cristão neste momento, na minha vida e nessa congregação. Mostra que tu és Deus. Haja mudança de vida, Senhor. Haja mudança de atitude, haja mudança de nível de fé na vida dos teus filhos. Todo espírito contrário, espírito perturbador, espírito de contrariedade, espírito de adversidade, espírito de incredulidade, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo na vida de cada um dos teus filhos nesta manhã, nesta hora. Haja paz, haja fé nesta congregação, e o teu nome, ó Senhor, venha ser glorificado na vida dos teus filhos. Te dou graças por tudo, Pai, e te louvo e abençoo esta congregação querida, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.